Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 14 de novembro, quinta-feira. Estamos lendo aqui Lucas 9:55. Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente: Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Essa resposta de Jesus é para os Boanerges, né? Os filhos do trovão, Tiago e João. Que ocasião foi essa? Eles chegaram perto de uma aldeia de samaritanos e eles não quiseram dar abrigo, acolhida, né, pousada para Jesus. E não recebeu Jesus, né? Quando eles percebem essa negativa, né, de não receber Jesus, e a gente sabe da intriga que há entre os samaritanos e os judeus, é uma questão antiga em Israel, desde a época da divisão do reino, onde se estabeleceu o reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos. Então, as questões religiosas foram se alterando, uma idolatria no norte, Judá também enfraqueceu e muitas vezes esteve envolvido com idolatria, mas o reino de Judá, o reino do sul, tinha o templo, né? O sacerdócio estava no reino do sul. E o reino do norte tinham lá outros lugares de culto e longe do sacerdócio foram perdendo algumas coisas, de maneira que era, em termos comparativos, era quase uma outra gente, principalmente porque, da época da invasão assíria, também muitos judeus foram deportados e muitos estrangeiros passaram a habitar ali. Então, eles estavam com muitos costumes, com uma cultura um tanto quanto alterada, diferente do Reino do Sul. Tanto que o juízo de Deus chegou primeiro no Reino do Norte. De maneira que eles não se dão bem. A gente sabe disso e por causa de João, capítulo 4, da conversa de Jesus com a samaritana, mulher samaritana, enfim, e outras porções. Aqui é uma dessas ocasiões. Os judeus tinham esse certo desprezo. Mas Jesus, na construção das suas parábolas, e você lembra da parábola, por exemplo, do bom samaritano. Jesus coloca numa situação deficiente espiritualmente falando, um sacerdote e um levita, portanto, sacerdote e levita do Reino do Sul. Mas a conduta correta dentro da parábola de Jesus é o samaritano. Então, Jesus não tem problema com o samaritano. Se vocês perceberem, Jesus fazia isso e alterava a lógica de algumas coisas. Numa outra parábola, Jesus falou do publicano e do fariseu, né? O publicano também tinha, cobrador de impostos, tinha esse desprezo da nação, um ódio até, né? Porque consideravam todos ladrões, exploradores e tal. Mas Jesus coloca com a melhor atitude o publicano e o fariseu, que era gente que conhecia a lei, etc. Jesus colocou como exemplo negativo daquele que não saiu justificado. Eu estou citando aqui para dizer que Jesus já tinha essas concepções, de que Jesus foi e evangelizou aquela mulher samaritana, de que Jesus, quando viu os samaritanos, disse
que o campo já estava branco para a ceifa. Então Jesus se importa, Jesus ama os samaritanos. E lá adiante, no ministério de Jesus, ele disse que e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, né, Samaria, tal. Por quê? Porque fazia parte do projeto de Deus alcançar todos os povos e os samaritanos não estavam fora disso. Lembrei, recordei tudo isso para dizer dessa animosidade. Mas quando Tiago e João falam o que eles falaram, eu vou ler, né? Ele diz, diante de tal situação, qual situação? Negar pousada. Os discípulos Tiago e João propuseram uma proposta para Jesus. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para que sejam aniquilados? Então, em outras ocasiões, estes mesmos discípulos não tinham fé para determinadas coisas. Mas o que está impulsionando essa fala dos dois? É zelo, né? Às vezes, os crentes querem defender Jesus. E defender Jesus, defender a palavra de Deus, mas não da forma correta, da forma apologética, com argumentos, mostrando com mansidão o que está escrito e o porquê que a gente crê daquela forma que está escrito, né? Mas sim defender Jesus fazendo uma separação, né, entre os que creem e os que não creem. Ninguém precisa fazer essas separações porque já está separado. São os de dentro, os que creem, e os de fora, os que não creem. Justos e ímpios, luz e trevas. Essa separação já existe. Mas no zelo, na tentativa de defender Jesus ou a palavra de Deus, muitos crentes têm condenado pessoas para o inferno, né? Muitos crentes têm desprezado pessoas e julgando pessoas merecedoras de determinados castigos. E muitas vezes usam a própria palavra para, como é que eu vou dizer, assinar, sabe? Sentenças do tipo, plantou, agora está colhendo, né? Por causa, e essa fala é por causa da lei da semeadura, da palavra de Deus, que o apóstolo Paulo explicou. Está sofrendo porque fez más escolhas e se baseia em outras porções da Bíblia. Está sofrendo e merece sofrer, né? Porque não pegou o caminho da obediência, aí cita lá Deuteronômio 28, 29, e outras porções, mas não é para levantar a pessoa, é para dizer que a pessoa merece aquele castigo, né? Que a pessoa, enfim, muitas vezes é para condenar, e esse é um espírito que não é o de Jesus, porque Jesus queria salvar, né, os samaritanos. E aqui esses discípulos, eu já disse, eles não tinham fé às vezes para outras coisas, mas agora eles estão cheios de fé. E eles têm um exemplo anterior, mas eles erraram na questão da motivação, porque eles estão pensando no que o profeta Elias fez lá no passado. Qual a diferença? A diferença é que Elias, dirigido pelo Espírito Santo, orou e caiu fogo do céu sobre soldados, né? De 50 em 50 foram executados, mas era juízo de Deus. Então Elias, não é que ele odiava aquelas pessoas, mas ele fez, orientado pelo Espírito Santo, trouxe um juízo divino. E nós, os crentes, os discípulos de Jesus, Tiago, João, Osmar, seja lá quem for, né? A gente não pode ter essa motivação de querer trazer juízo,
Porque Jesus não veio hoje, Jesus não está condenando pessoas, nem trazendo juízo sobre pessoas. Jesus veio salvar, né? Jesus não quer condenar pessoas hoje, Jesus quer salvar, né? Por isso que Jesus olha para eles e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são, né? Vocês não sabem o que está motivando vocês. Vocês não sabem o que está animando vocês, né? Aí ele disse assim: ora, o Filho do Homem, é o verso 56, não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Bom, isso aqui a gente não tem dúvida de que a intenção, missão, amor de Jesus é para salvar. Mas quantas vezes a gente embarca em dois erros? Querer defender Jesus. Ninguém nunca vai defender Jesus. Como eu ouvi na escola dominical, não somos nós que defendemos Jesus, é Jesus quem nos defende, né? A apologética é outra coisa, mas é um debate humilde. Nem debate é uma proclamação humilde. O outro vem com uma ideia que não tem nada a ver com o evangelho, a gente explica, a gente crê por causa disso, por causa disso. Mas não há condenação. Não há uma disputa. Não há uma queda de braço, sabe? Quem é mais forte, quem argumenta mais, eu vou usar a gíria, quem lacrou, né? Não tem lacre, não tem, como se dizia lá, enfim, não preciso dizer, mas tramontina, sabe? Cortar a pessoa, deixar a pessoa sem argumento, sem fala, e ainda se acha que está vitorioso com uma indelicadeza dessa, né? Não, a gente não foi chamado para nada disso, né? Nós somos chamados para proclamar o evangelho e responder com mansidão para quem tiver dúvida, para quem tiver curiosidade, para quem for de fato nosso ouvinte. Fora disso, número um, eu não defendo Jesus. Número dois, o meu zelo pela palavra de Deus, pelas coisas santas, por Jesus, ele tem que ficar na categoria do zelo, porque se ele virar vingança, é o erro de Tiago e João aqui. Então eu não tenho que me vingar, né? E eu não tenho que responder com palavras com base na vingança, com base no troco, com base na resposta que lacra, né? Eu não devo fazer isso porque Jesus não fez isso. Porque Jesus não veio para isso. E nós não fomos enviados, comissionados para isso. Mas a gente tem que ir e ensinar, ir e pregar, ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não ir e tacar fogo nas pessoas, né? A gente quer que as pessoas sejam consumidas junto com seus argumentos, mas não é esse o caminho da luz. Isso não opera a justiça de Deus. Isso não é evangelização, né? Isso é um vexame, né? Isso que se faz responder de maneira grosseira, condenar pessoas, e quando a pessoa está na pior, acaba sendo um tipo como é que eu vou dizer, de tripudiação, se é que essa palavra existe, né? É, rir é quase uma zombaria do sofrimento do outro. Não, eu jamais faria isso. Mas quando a gente usa a palavra de Deus e diz, está vendo? A palavra de Deus se cumpriu assim, assim. Pode até ser que seja de fato, mas não precisa ser nesse tom da vingança. Zelo é uma coisa, ser zeloso por Deus, pelas coisas santas, por Jesus é uma coisa, ser vingativo é outra. Então a gente precisa saber o que está nos animando. Que espírito, e esse espírito aqui está com letra minúscula, isso é uma interpretação. Significa que é uma disposição interior. O que está nos movendo?
Que espírito é esse que está nos motivando? É o de Jesus, que não só amou, mas se entregou por aqueles que ele amou? Fez uma entrega, um sacrifício pela humanidade perdida, né? Então, essa é a vibe de Jesus, é o sentimento de Jesus. Se e porque somos seguidores de Jesus, devemos agir da mesma maneira. E parar, se a pessoa zomba de Jesus, Jesus tem as costas largas, viu, gente? Jesus segura a onda, não vai se diminuir em nada, porque ele sabe quem ele é, não fica em crise de identidade porque tem gente que diz que não crê nele, porque tem gente que xinga Jesus, porque tem gente que despreza Jesus e a igreja. Não precisa ficar preocupado com isso. Jesus já está bem grandinho, sabe se defender, né? E a gente não precisa querer defender Jesus, não. No lugar de querer defender Jesus, a gente faz o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Continua proclamando o Evangelho. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai eterno, dá-nos a tua graça para que tenhamos as condutas corretas no nosso dia a dia. Livra-nos dos sentimentos de vingança e de um zelo equivocado. Dá-nos do teu amor e que possamos agir nele enquanto vivermos. Oro no nome de Jesus. Amém.